E aqui Jesus está há 2 anos e meio fazendo milagres, realizando curas, realizando sinais extraordinários, mas o que mais interessa aqui é que a resposta dos discípulos mostra que as pessoas, mesmo estando com ele há 2 anos e meio, não sabem ainda quem ele é. E isso é muito forte, porque a gente às vezes diz assim, eu já estou 1 ano caminhando com Jesus, mas a pergunta não é quanto tempo você está caminhando com Jesus. A pergunta é, você de fato o conhece como ele é? Você de fato sabe quem é Jesus? Você de fato conhece, você teve uma revelação dele, verdadeira? E a resposta vai estar em algo muito simples. Se a sua vida não foi alterada depois de você se render ao Evangelho, é muito provável que você ainda não tenha conhecido Jesus de verdade. Talvez você conhece expressões dele, mas não o conhece. Porque aqui, quando os discípulos respondem, eles respondem muitas coisas. Eles respondem que Jesus é muita gente, menos Jesus. Alguns dizem que você é João Batista. E aí, como é que nós lembramos João Batista? Como um profeta duro, né? Aquele que exortava, né? Então, quer dizer que em momentos da vida de Jesus, Jesus agia com o quê? Com dureza, como João. Para ele ser comparado com João, ele teria que fazer a mesma coisa. Outros dizem que você é Elias. Outros dizem que você é Jeremias. Todo mundo diz muita coisa, mas ninguém diz a coisa certa. E aí nesse momento Jesus não se deixa afetar pela opinião dos outros, porque Jesus sabia de fato quem ele era. A pergunta de Jesus não tem o intuito de trazer afirmação a ele, da sua personalidade, porque Jesus tinha uma imagem muito definida de si mesmo, ele sabia quem ele era, e é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você sabe quem você é em Deus? Você tem certeza da sua identidade espiritual em Cristo? Se você não tiver, a sua vida vai ser moldada por várias coisas, uma delas, a opinião das pessoas. Você vai viver refém da opinião dos outros, e a opinião das pessoas é circunstancial. Você será o que elas acham que você é quando você se comportar de tal maneira. Então, a grande revelação e o grande segredo aqui que Jesus quer nos ensinar nessa manhã é que nós precisamos ter certeza de quem somos em Deus. Não importa o que as pessoas dizem que nós somos, não importa o que as pessoas acham que nós somos, o que importa é o que Deus diz que nós somos. Se você não tiver essa convicção no seu coração, se você não tiver essa certeza no seu coração, você vai ser alguém com a identidade destruída por Satanás. Se você não tiver essa convicção de como Deus te vê, de o que é que Deus diz ao seu respeito, você vai viver refém da opinião dos outros, porque a pesquisa de Jesus aqui não é para se sentir melhor. A pesquisa de Jesus aqui não é para se sentir bem, é para saber se a mensagem está gerando o resultado correto, e parece que não. Então Jesus não se deixa abalar pela resposta que ele ouve. Ele não diz assim, poxa, eu estou 2 anos trabalhando, 2 anos e meio trabalhando com esse povo não sabe ainda quem eu sou. Não, o importante não é como as pessoas estão respondendo, o importante é o que eu acredito. E eu não vou mudar o que eu acredito só porque as pessoas não estão entendendo. Eu vou continuar falando aquilo que eu acredito, independente da resposta que eu vou ter, porque eu acredito que é a verdade. É isso que Jesus está querendo ensinar. E nós muitas vezes desistimos da verdade porque a gente não tem a resposta no tempo que a gente queria. Então eu quero falar para você nessa manhã sobre a sua identidade espiritual. Como é que Deus te vê? Porque se você entender isso, você vai viver uma vida de plenitude em Cristo. Amém? Sabe por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele é um ladrão de identidade. Enquanto você não sabe quem você é em Deus,
ou quem Deus diz que você é, você viverá vários personagens criados por Satanás. Você viverá o mentiroso, você viverá o murmurador, você viverá o inconstante, você viverá o fraco, você viverá o pobrezinho, você vai viver os personagens que Satanás criou para você, desde o momento em que ele olhou para você e viu o que Deus tinha na sua vida. Então o diabo tenta criar personagens, às vezes a gente vive esses personagens tanto tempo que nós começamos a achar que nós somos aquilo que vivemos a vida inteira, mas existe algo que Deus diz a nosso respeito e o que vale é isso. E se você tiver essa convicção no seu coração, de quem você é de fato em Deus, você vai anular todos os personagens que Satanás criou para você viver, e você viverá uma vida de plenitude. Mas para que isso aconteça, você precisa ter algumas certezas no seu coração, que elas não podem ser removidas por nada, porque se elas forem removidas com facilidade, não é uma certeza, é um acho, eu acho que, e não é algo que a gente tem que achar, é algo que nós temos que crer. E aqui quando Jesus ouve a resposta dos seus discípulos, ele não fica abatido, ele não fica triste, mas ele se vira agora para esses homens que estão bem perto dele. Os outros estão caminhando com ele, mas não tão perto. Eles estão seguindo Jesus porque eles querem o pão, eles querem o milagre, eles querem a bênção. Eles não querem Jesus, eles querem o que Jesus pode dar. Mas esses aqui Jesus chamou para estar perto. E aí Jesus vira para eles e diz: olha, tá bom, eles eu não estou muito interessado em saber o que eles pensam não, eu só queria saber o que estava sendo dito. Mas e vocês? A gente tem caminhado juntos 2 anos e meio, vocês têm comido no mesmo prato que eu, vocês têm dormido nos lugares que eu durmo, vocês têm ido onde eu tenho estado, vocês estão juntos comigo. Quem vocês dizem que eu sou? Vocês sabem quem eu sou? E aí a Bíblia diz que Pedro, tomado por uma revelação, quero que você entenda que o que Pedro fala não é baseado no que ele viu, o que Pedro fala é baseado na revelação do Espírito Santo. Diz: tu és o Cristo. E aí ele complementa com a chave do que Jesus queria de fato ouvir: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Quando ele cita essa expressão, o Filho do Deus vivo, o Espírito Santo o revela. Então Jesus diz para ele assim: você é feliz por isso, porque não foi nem a carne e nem o sangue que te revelou, foi o Espírito do meu Pai que está no céu. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Ninguém jamais terá conhecimento verdadeiro em relação a Jesus se o Espírito Santo não revelar. E a revelação, ela é diferente do conhecimento. O conhecimento é algo que você pode adquirir buscando. A revelação só quem pode dar é o Espírito Santo. Qual é a diferença entre conhecimento e revelação? É simples. Você pode conhecer a Bíblia inteira e não ter revelação da palavra. Como assim, pastor? A pessoa conhece a Bíblia inteira e não tem revelação da palavra? Muita gente que está afastada do Evangelho hoje conhece a Bíblia mais do que muita gente que está aqui. Ele conhece a Bíblia, ele conhece capítulos, versículos, ele conhece história, ele conhece tudo, mas ele não teve uma revelação. O que é uma revelação? Sempre que eu falo de revelação, eu gosto de dar um exemplo para você entender. Todo mundo aqui sabe o que é uma impressora. Muitos de vocês têm uma em casa. Quando você imprime algo, você tem uma imagem na tela do seu computador, e você quer imprimir aquilo, você pega um papel em branco e você coloca ele ali. Depois que você dá o clique, que aquela impressão acontece, mesmo se depois você quiser apagar, você não consegue. Você vai tentar tirar ela do papel, você vai destruir o papel, mas você não tira mais aquela imagem dali. Isso é uma revelação. É quando a verdade de Deus é tatuada no seu espírito. Deus escreve ali no seu espírito como se escreve na pedra, e aí ninguém muda isso. É isso que Deus quer dar para você, uma revelação de quem de fato Jesus é. Por quê? Por que Deus quer fazer isso? Porque a nossa identidade é reflexo
da visão que nós temos em relação a Jesus. Quando nós começamos a olhar para Jesus da forma correta, tudo em nós muda. E aí, a grande revelação de Pedro não é tu és o Cristo. Não é só tu és o Cristo, porque o Cristo era o Messias, era o enviado. A grande revelação é tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê que essa é a grande revelação? Porque quando Jesus começa o seu ministério, quando Jesus começa o seu chamado, Jesus começa tendo certeza da sua identidade, tendo certeza de quem Ele é. E eu quero esclarecer nessa manhã para você entender que identidade, ela é diferente de autoestima. O que é autoestima? Autoestima é a visão que você tem de você mesmo. Ela pode ser alta ou baixa. Tem gente que tem uma autoestima elevada, então ela pode ser feia como for, você acha bonito. Tem autoestima. Não tem quem diga que ele está feio, que ele não se abate, ele tem autoestima. Já tem gente que tem uma baixa autoestima. Ela pode estar com a melhor roupa, usando o melhor perfume, as melhores joias, mas quando ela chegar no lugar, ela vai se sentir mal, porque ela vai encontrar alguém, na visão dela, melhor que ela, e ela vai se abater, porque quem não tem uma autoestima definida, se compara, e dentro da comparação não se acha, e por não se achar, se abate. Então, identidade espiritual é diferente de autoestima. Mas quando você entende a sua identidade espiritual, você não tem mais problema com autoestima. Você entende que você é aquilo que Deus criou você para ser. Você não é melhor nem pior que ninguém, você é único. Único, sim, não tem ninguém igual a você. Deus não fez várias cópias de você, Deus fez só você. E você pode rodar o mundo inteiro, não vai achar ninguém igual a você. Com as mesmas digitais, você tem marcas únicas que definem quem você é. Por isso existe um propósito exclusivo de Deus para você, que ninguém pode fazer, e Deus não vai negociar, Deus não vai dar para outra pessoa aquilo que Ele criou você para fazer. Mas para que você realize isso, você precisa ter as certezas que Jesus tinha. Enquanto você não tiver essas certezas, você vai viver refém da opinião dos outros. E você vai viver refém do que o diabo fala para você. E vai ter sempre alguém ou para te elogiar ou para te criticar, faz parte da vida. Vai ter sempre alguém para te elevar ou para te abater. Vai ter sempre alguém assim. E que bom que pessoas assim existem, porque sem elas a gente não pode crescer. Quem não enfrenta adversidades não cresce. Então, quando Jesus começa o seu chamado, quando Ele começa o seu ministério, Jesus começa ouvindo a seguinte expressão, em Mateus 3, versículo 17. Uma voz do céu disse: esse é, quem? O meu filho amado, em quem, o que Pedro diz lá? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, Pedro não está falando nada mais, nada menos, do que o que os céus falaram, quando Jesus começou o seu ministério. Então, o grande segredo do ministério de Jesus é simples. Deus disse, tu és meu filho, e ele acreditou. A minha pergunta é nessa manhã: Deus disse que você é filho dele. Você acredita nisso? Mas você acredita mesmo? De verdade, assim, de verdade? Então, por que você permite que algumas coisas roubem isso de você? Por que você permite que algumas pessoas tirem isso de você? E aí, a maior revelação da Bíblia é entendermos que somos filhos de Deus. Se você não está plenamente satisfeito em saber isso, nada mais nessa terra vai te satisfazer. Se você não está plenamente satisfeito no fato de simplesmente ser filho de Deus, nada mais nessa terra pode te satisfazer. O melhor carro, a melhor roupa, os melhores lugares não vão preencher se isso não te satisfazer. Agora, se você estiver plenamente satisfeito, acreditando e vivendo, entendendo que você é filho de Deus, não existe nada que possa superar isso na sua vida. Então Jesus começa o seu ministério ouvindo os céus dizerem: esse é o meu filho. E aí a minha pergunta, se você crê de fato nisso, é justificado por uma seguinte expressão:
Se os céus te aprovam, ninguém pode te reprovar. Se os céus te aprovaram, quem vai te reprovar? Eu? Quem pode fazer isso? É como se Paulo estivesse dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas sabe qual é o grande problema? Eu todas as semanas atendo pessoas aqui, e eu atendo pessoas que acreditam mais na história de vida dela do que na cruz. Eu atendo pessoas que acreditam que o histórico delas é mais poderoso do que a palavra de Deus. Porque eu digo para algumas pessoas: você é filho de Deus, Deus te comprou com o sangue dele. É, pastor, mas o senhor não conhece a minha história. Se o senhor conhecesse a história da minha casa, da minha família, não importa a tua história. A tua história, ela nem sequer existe mais diante de Deus. Quando você chega diante de Deus, você é lavado no sangue de Jesus. E começa uma nova história. Mas se você não consegue acreditar nisso, se você não consegue acreditar no que os céus dizem a seu respeito, e aí quando a Bíblia diz assim: olha, esse é meu filho amado, eu quero que você entenda que Jesus não tinha feito nada ainda para Deus na sua obra. Então Jesus não era o filho amado de Deus. Deus não amava Jesus porque Jesus fazia coisas boas. Deus não amava Jesus porque Jesus tinha feito muita coisa para ele. Porque uma das coisas mais terríveis da religião é tentar implantar no nosso coração que Deus nos aceita pelo que fazemos para Ele. E isso é uma mentira, um engano. Deus não te aceita pelo que você faz, nem de bom, nem de ruim. Deus te aceita pelo que Cristo fez por você. Por aquilo que foi feito na cruz é que você é aceito. E se você não entende isso da forma correta, você vai achar que Deus disse só para Jesus isso. Não, Deus não diria que eu sou o filho amado dele, porque eu ainda faço muita coisa errada. E a pergunta é: quem é tão santo nessa terra que não faça nada de errado? Ou como disse o Senhor Jesus: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, fica livre, a fila está aberta. Então não é pelo que eu faço, é por aquilo que Ele diz. E Ele diz: esse é meu filho amado. Então eu quero que você ouça a voz de Deus dizendo para você nessa manhã: você é meu filho amado, e eu me alegro em você. Mas o Senhor se alegra em mim, Deus? Sim, eu se alegro em você. Mas Deus, eu me alegro em você, pelo simples fato de Jesus ter morrido em seu lugar, que para você talvez seja algo difícil de entender, mas na mente de Deus é muito claro. Então eu me alegro em você. Só que depois que Jesus sai dessa experiência maravilhosa de ouvir os céus dizer: tu és meu filho, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto, e lá no deserto ele é tentado pelo diabo. E não por uma coincidência, não por um acaso, Satanás vira para ele e diz assim: vem cá, você é o filho de Deus mesmo? É verdade que você é o filho? Você é o filho de Deus? Então, se você de verdade é o filho de Deus, transforma essa pedra em pão aqui. E ali a gente vê algo que Satanás faz todos os dias com você. Todos os dias o diabo tenta plantar uma semente de dúvida em relação à sua aliança com Cristo, dizendo assim: se você não é filho de Deus, você não pode ser filho de Deus. E você não precisa provar nada para o diabo, nem para ninguém. Você só precisa crer. Amém? Só isso. Ah, mas fulano não crê, minha esposa não crê, meu filho, não importa. Você só precisa crer que você é filho de Deus. E que ele, quem disse isso foi ele, não foi você. Foi ele que disse. Mas Satanás, ele tenta todos os dias, tentar colocar isso em dúvida. Dizendo: Deus não pode ter um filho igual a você, você ainda comete muitos erros, muitos pecados. Então como você é filho de Deus? E aí a gente vive andando com Deus de acordo com a perspectiva religiosa de Deus. E a gente olha Deus assim: quando eu estou fazendo tudo certinho, Deus me abençoa, Deus me ama.
meu louvor sobe, minha adoração chega ao trono. Mas quando eu cometo uma falha, aí Deus já não está tão feliz comigo, então Ele não quer nem me ouvir, meu louvor não é aceito. Olha, eu não sinto a presença de Deus. E a gente vai desenvolvendo uma relação com Deus totalmente contrária ao que de fato deveria ser. Porque a sua relação com Deus não deve ser baseado nas suas perfeições, por mais que você seja alguém bonzinho. Porque a bondade do ser humano, toda ela, diante de Deus, é considerada como trapos de imundícia. Então não é a sua bondade que faz Deus gostar de você, não é porque você é alguém que conhece a Bíblia. O que faz você de fato ser aceito por Deus é porque Jesus morreu por você. É isso. Não é outro, não tem outro motivo. É isso que faz Deus aceitar. Ah, então agora eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Aí é a prova real de que você não entendeu nada. Porque quando você entende o sacrifício e a entrega de Cristo por você, a primeira coisa que surge no seu coração é gratidão. Gratidão. Só para você entender, o que eu estou falando é simples. Imagina que, pensa aí uma pessoa que você ama muito, muito mesmo. Sei que tem alguém na sua vida que você diz assim, olha, eu daria a vida para essa pessoa. Eu pelo menos tenho 6 pessoas que eu daria a vida por elas. Minha esposa e meus filhos, sem problema nenhum. Fala assim, olha, tem que escolher quem vai morrer aí. Não, pode me matar, não tem problema nenhum. Então pense em alguém aí que você ama muito. E de repente acontecesse algo que não vai acontecer em nome de Jesus, é só uma parábola, amém? Essa pessoa fosse sequestrada. E aí então, o sequestrador ligasse para você e disse assim, olha, eu vou libertar essa pessoa que você ama, mas para libertar essa pessoa que você ama, você vai ter que me pagar 20 milhões de reais. E aí quando você olha para a sua vida financeira, você começa a pensar, porque nós somos pessoas que, mesmo no desespero, a gente tem fé. Então a gente pensa assim, poxa, se eu vender tudo que eu tenho, não vai dar nem 1 milhão. Mas aí a gente pensa nos amigos, pensa em todo mundo, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter uma certeza. Qual é a certeza? Eu não tenho esse dinheiro. É impossível pagar isso. E aí então o sequestrador diz para você assim, então tá bom, já que você não vai pagar, eu vou matar essa pessoa. Já imaginou a situação de desespero, de incapacidade que você ia se encontrar diante disso? E aí quando você estivesse ali e o prazo estivesse acabando, olha, eu estou te dando 24 horas, e aí tivesse 23 horas e 50 minutos para o prazo estourar e a pessoa que você ama morrer, aparecesse alguém que você nunca viu, que conhecesse sua situação e dissesse assim, olha, eu não conheço você, não sei quem você é, mas eu vou pagar para resgatar essa pessoa que você ama. É quanto mesmo? 20 milhões. Ele ligasse lá para o sequestrador e disse assim, eu vou pagar a dívida. Eu quero só te fazer uma pergunta, só uma. A partir desse dia, como você veria essa pessoa? Como você trataria essa pessoa? Quando você encontrasse ela na rua, como você se comportaria? Você se comportaria com indiferença? Você trataria essa pessoa com educação, sem educação? Ou você trataria essa pessoa com gratidão? Todas as vezes que você olhasse para essa pessoa, você iria lembrar de algo. Só que aí vem a parte boa da história. No seu coração, você, cheio de boas intenções, ia dizer para essa pessoa assim, olha, fique tranquilo que eu vou pagar. Um dia eu pago. Mas aí a pessoa dissesse para você assim, não precisa me pagar, você não me deve nada. Eu não quero que você me pague nada, você não deve nada. Como é que você veria essa pessoa para o resto da sua vida? Você veria essa pessoa com
gratidão. Aí se você passasse na rua e tivesse duas pessoas agredindo essa pessoa, o que você faria? Você até esqueceria que é crente, e por causa da gratidão que você tem, você caía para dentro também, para defender essa pessoa, sim ou não? Então, esse exemplo que eu estou dando é só para você entender, por baixo, qual é a sua dívida com Deus. Você tinha que resgatar alguém, mas não era alguém que você ama, você tinha que resgatar a sua própria vida. E simplesmente, juntando tudo que você tem de bom, você jamais conseguiria pagar esse preço. E sabe o que foi que Jesus fez? Ele pagou, mas ele não pagou com 20 milhões. Porque o sequestrador não queria dinheiro, ele queria uma vida. E aí ele entregou a vida dele por você. Mas ele ressuscitou, e glória a Deus por isso. Só que, quando a gente olha alguém batendo em Jesus, muitas vezes ao invés de a gente socorrer, a gente ajuda a bater. Quando é que alguém está batendo em Jesus? Quando alguém está pecando, alguém está novamente crucificando a Cristo. E muitas vezes a gente cai no pecado, se esquecendo de que a nossa intenção deveria ser agradecer a Deus pelo que Ele fez, se apartando totalmente do pecado, não para conseguir o favor de Deus. Eu não vou me apartar do pecado para ser aceito por Deus, eu vou me apartar do pecado porque eu já fui aceito por Deus. E eu sou grato a Ele por tudo que Ele fez. Então, por que eu vou pecar se o pecado ofende a Deus? E aí eu vou entender que eu não tenho força por mim mesmo. Por isso eu preciso da presença de Cristo. Amém? Então, quando você tem essa certeza no seu coração de que a sua identidade não pode ser roubada por Satanás, você não vai cair nas ciladas do diabo. Não vai cair. Porque ele vai tentar todo dia dizer para você que você é bonzinho, que Deus te aceita porque você ora muito. E a gente gosta disso, a gente começa a se comparar. Eu já oro mais que fulano, já sou mais crente há muito tempo, mais do que fulano. Uma pessoa me ligou essa semana e disse assim: pastor, eu li um negócio aqui na Bíblia, eu queria que o senhor tirasse uma dúvida minha. Eu falei: pode falar, o que foi? Eu disse: eu estou lendo aqui na Bíblia, e Deus comparando Davi com outro rei. Deus disse assim: meu servo Davi, que andou na minha presença todos os dias da sua vida, corretamente, homem segundo o meu coração. Aí ele disse: pastor, tem alguma coisa errada aí, porque Davi não andou todos os dias na presença de Deus. Davi adulterou, Davi matou, fez o censo que ofendeu a Deus. Como é que agora, essa pessoa me perguntando, né? Deus disse, meu servo Davi, que andou todos os dias na minha presença. Eu disse assim: o que tem de errado? Não pode, pastor. Eu falei: por que não pode? Não tem nada errado aí não, está tudo certo. Como está tudo certo? Eu falei: meu filho, os pecados que Deus perdoa, a Bíblia diz que Ele apaga, e Ele não conta mais. Ele diz: os teus pecados eu não me lembrarei mais. Deus lança lá no mal do esquecimento. Deus não vê você como alguém que ano passado caiu. Deus vê você como alguém que ano passado se arrependeu e voltou para Jesus, para a aliança, e está de bem com Ele. É assim que Deus vê você. Então Deus não conta aqueles dias lá. Então quando Ele diz assim: meu servo Davi que andou todos os dias, é porque aqueles dias de pecado, quando ele se arrependeu, foram apagados. Os seus dias de pecado já estão apagados. Quando foram apagados? Há 2000 anos atrás. O seu arrependimento não é o que gera o perdão de Deus. O seu arrependimento é uma resposta ao perdão de Deus. Jesus já morreu por mim, isso é suficiente. Para você entender o que eu estou falando, eu quero fazer uma pergunta simples para você. Para você entender como Deus te vê, amém? E eu espero que você acredite nisso em nome de Jesus. Quando Deus olhou para Jesus na cruz, o que Deus viu? Um santo ou um homem cheio de pecados? O que Deus viu? Quando Deus olhou para Jesus na cruz, o que é que Deus viu? Um santo
ou um homem cheio de pecados? Fala com fé, gente. Um homem cheio? Foi isso que Deus viu? Sim ou não? Estou achando que vocês estão na dúvida. Sim ou não? Claro que Deus olhou e não viu um santo. Deus olhou e viu um homem cheio. Agora a minha pergunta é: Jesus pecou alguma vez na sua vida? Então você poderia chegar diante de Deus e dizer assim: ei Deus, você está olhando ele da forma errada. Ele não pecou. Você está errado, Deus. Você poderia fazer isso? Não poderia. A Bíblia diz que a situação era tão grave que pela primeira vez na eternidade Deus o abandonou. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Por que você me abandonou, Deus? Porque Deus não pode contemplar o pecado. Então ali Deus não via um homem santo, Deus via um homem cheio, ainda que não fosse dele, era nosso. Agora, por que Deus virou a cara para Jesus? Pergunta para o seu irmão: por que Deus virou a cara para Jesus? Diga para ele: sabe por quê? Para ele nunca mais virar a cara para você. Foi por isso. Assim como Deus olhava e via na cruz um homem cheio de pecados, Deus olha para você hoje, e aí vem de novo a mesma pergunta: Deus vê um santo ou um homem cheio de pecados? O que é que Deus vê em você? Tem gente que está com medo de falar. O que é que Deus vê em você, igreja? Um santo ou um homem cheio de pecados? Abra sua Bíblia aí, 2 Coríntios capítulo 5. Abre aí. 2 Coríntios capítulo 5. Quem encontrou, diga amém. Olha só o que diz o versículo 21. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o que Deus fez com ele? Deus o fez. Alguém pode pagar uma mesma dívida duas vezes? Você está devendo a alguém, aí você pagou a dívida, a pessoa vem lhe cobrar de novo. Como é que você se acha? Você fica ofendido? Sim ou não? Espera aí, rapaz, eu te paguei. Então eu quero dizer para você nessa manhã que você não deve mais nada nem para Deus, nem para o diabo. Jesus pagou sua dívida. E Ele pagou totalmente. Mas eu não mereço. Não, você não merecia mesmo. Você merecia inferno, eu também. Não é porque você merece, não é porque você é bom, não. É porque Deus escolheu isso, porque Deus quis assim. Então aquele que não tinha pecado, Deus fez dele pecado por quem? Para quê? Tem um propósito. Não é porque Deus gosta de maltratar os outros e Deus queria maltratar Jesus. Para que nele quem? Cristo. Fôssemos feitos. Como é que Deus te vê? Como é que Deus te vê? O que está escrito aí? Deus vê você justificado em Cristo. Ou seja, você é inocente. Mas pastor, é porque o senhor não conhece a minha vida. Eu não estou perguntando da sua vida. Eu não quero nem saber como é que está a sua vida. Eu acredito naquilo que foi feito lá. E agora, o que eu vou fazer? Agora você vai se voltar para Jesus. Você vai viver nele, vai andar nele e vai desfrutar disso. Quando você entende essa verdade espiritual, tudo muda na sua vida. Primeira coisa que Deus tira de você, o sentimento de condenação que o inferno coloca. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele é o acusador dos irmãos. Então o diabo, ele vai mostrar para você um grau de perfeição na fé inalcançável. E de fato existe. Por isso que Jesus morreu por você, amém? Então Jesus, ele teve alguns momentos
na sua vida em que ele conseguiu se sair muito bem por uma coisa simples. Jesus sabia quem ele era. Jesus acreditava no que Deus disse a respeito dele. Se Deus diz, tu és meu filho amado, eu creio e pronto, ninguém vai mudar isso. E aí, tem uma parte interessante, porque Jesus foi testado em várias áreas. Ele foi testado no seu ministério, ele foi testado na sua personalidade, naquilo que ele acreditava. Primeiro ele é testado naquilo que ele acredita, depois ele é testado no seu ministério. Eu me lembro que uma vez eu estava reunido com vários pastores e líderes, fazendo uma palestra para eles, e eu fiz uma pergunta, e a pergunta foi: quem aqui seguiria um líder que nem a família dele acredita nele? Você seguiria um líder que nem a família acredita nele? Nem sequer a família acredita nele? E aí 90% do auditório levantou a mão que não seguiria. E eu respondi para eles: então vocês, todos vocês que levantaram a mão, vocês não seguiriam a Jesus. Porque João capítulo 7, versículo 5 diz assim: pois nem mesmo os seus irmãos acreditavam nele. Agora eu pergunto, isso impediu Jesus de fazer a obra que Deus colocou ele para fazer? Então eu quero te perguntar, por que você tem impedido, deixado as pessoas impedir o que Deus tem na sua vida? Ah, pastor, mas não creem no meu ministério, e daí? Quem tem que crer é você. Não é ninguém que tem que crer, não. A tua esposa pode duvidar, teus filhos podem duvidar, os teus irmãos, teu pai e a tua mãe. Só quem não pode duvidar é você. Você precisa crer no que Deus diz a seu respeito. Nem os irmãos de Jesus acreditavam. No versículo 3 diz que os irmãos dizem assim: pai, vai lá e se mostra em Jerusalém. Você não disse que é o cara? Vai lá mostrar, faz algum sinal aí. Quando você crê que Deus diz a seu respeito, quando você sabe quem você é em Cristo, você não vive refém da opinião nem do diabo nem dos outros. Então Jesus não se abateu porque a família não acreditava, porque vai ter muita gente que não vai acreditar mesmo que Deus fez uma obra na sua vida. Eu me lembro quando eu me converti, meus tios diziam assim: você está vendo que isso é mentira? Pessoa dessa aí não pode virar crente não. Na minha época falava virar crente, né? Só que até hoje eu estou aqui de pé. Não porque eu sou forte, não, é porque a mesma graça que me salvou é a mesma graça que me sustenta. Eu estou aqui pela graça. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou melhor que você, não, é pela graça. Então, os irmãos não acreditaram nele, imagina aí, os próprios irmãos de Jesus. Só que esse é um momento crise, né? Um momento crise do ministério de Jesus. Mas tem outro momento crise do ministério de Jesus, que é um momento interessante. Jesus está no deserto, de repente uma multidão está em volta dele, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, é muita gente. Vamos colocar aí, que cada um desses homens aí, desses 5.000 homens, vamos colocar aí que pelo menos 4.000 eram casados. Se esses 4.000 que eram casados fosse igual ao pastor Santos, que tem 5 filhos, a gente teria ali uma multidão de mais de 30.000 pessoas. Então vamos colocar por baixo ali que naquele deserto ali tinha umas 20.000. Jesus multiplicou o pão para todo mundo. Me pergunto para você aqui, eu quero me perguntar e perguntar para você nessa manhã: qual é o pastor que não ficaria feliz com a congregação de 20.000 pessoas? Imaginou uma igreja de 20.000 pessoas? Está lá Jesus com a igreja, detalhe, uma igreja sem ar-condicionado, a céu aberto, uma igreja no deserto com 20.000 pessoas, irmão. Quem não ficaria feliz? Qualquer um ficaria. Mas quando Jesus percebe que aqueles 20.000, aquelas mais de 20.000 pessoas não estão ali de fato porque eles estavam interessados em Jesus, eles estavam ali porque Jesus tinha matado a fome deles. Então Jesus prega uma das mensagens mais duras de todo o seu ministério, e ele começa a bater tão pesado, que chega uma hora que os discípulos dizem assim: nossa, que palavra dura, quem é que pode suportar um negócio desse? Vamos embora, vamos vazar.
De repente Jesus perde, num dia, Jesus perde mais de 20 mil pessoas. Qual a pessoa que não entra em frustração, perdendo num dia 20 mil pessoas? E aí, o capítulo 6 de João, versículo 66, diz assim: por causa disso, muitos dos seus discípulos voltaram para trás e não andavam mais com ele, deixaram de andar com ele. E aí a gente vê que às vezes a gente é tão refém de sentimentos, de relacionamentos, que quando alguém deixa de andar com a gente fica triste. Fulano deixou de andar comigo. Meu irmão, quem perdeu foi ele. Quando você tem certeza da sua identidade, algumas convicções surgem no seu coração que para muitos vai parecer orgulho, mas não é orgulho, é certeza de quem eu sou. Sempre que alguém não quer andar mais comigo, eu disse, perdeu o privilégio de uma boa companhia. Não fico zangado, não fico chateado. Eu já tive no passado, quando eu não tinha certeza de quem eu era da capacidade que Deus me deu, eu já tive os meus momentos crise, né? Já tive as minhas decepções com pessoas. E de onde vêm as nossas decepções com as pessoas? A gente cria uma expectativa que Deus não mandou a gente criar. A gente acha que tem gente que vai ficar para sempre na nossa vida. Não vai, porque nem todo mundo que se aproxima de você, se aproxima porque te ama. Tem gente que se aproxima de você porque acha que você é uma ponte, ou um degrau, para chegar a algum lugar. Quando eles alcançarem o que eles querem, eles vão embora. Me usou. Que bom que você pode ser usado. Tem gente que não serve para ser usado para nada. Me usou. E aí eu me lembro de uma experiência que eu tive há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás, quando eu ainda me frustrava com pessoas. Tem muito tempo. Eu aprendo rápido. Uma das características que eu mais admiro na minha personalidade é a capacidade de aprender rápido. Eu aprendo rápido, tanto em coisas naturais quanto em coisas espirituais. E eu aprendi logo cedo, há muitos anos atrás, a não me frustrar mais com pessoas, tendo apenas uma certeza, a certeza de quem eu sou em Cristo. Mas eu me lembro de uma experiência que eu tive com um rapaz, que eu abençoei, ajudei, das formas mais variadas. Eu abençoei essa pessoa, e ela foi embora, e além de ir embora, ela aprontou antes de ir embora, porque ela se juntou com a outra pessoa, e de certa forma, falou muita coisa errada a meu respeito. E o pior, coisas que não eram verdade. E eu me lembro que eu passei assim umas 2 semanas triste, chorando, né? Pelos cantos. Até que um dia eu estava lá na minha crise, e Deus me fez uma pergunta interessante. Eu gosto quando Deus me faz perguntas. Quem gosta? Eu não sei se Deus te faz perguntas, mas Ele me faz muitas perguntas. O interessante é que quando você olha para a Bíblia, por exemplo, quando Deus te faz uma pergunta, nem sempre Ele quer a resposta, porque Ele já sabe a resposta. Às vezes Deus quer mostrar para você a resposta, porque é tão lógico que você não está vendo. E aí eu estou lá, abatido, né, chorando, e a pergunta de Deus, olha que pergunta. Vê se não é para você ficar chateado, mais ainda do que você está. A pergunta de Deus: por que você está chorando? Porque eu estou chorando, Deus, né? Você não viu o que aconteceu? Não vi. Mas a minha pergunta é: por que você está chorando? Ah, por isso, por aquilo, tá. E comecei a desabafar, né? Aproveitei, né? Deixa, já que ele perguntou, deixa eu falar. Aí a resposta de Deus, depois que eu falei, ele ouviu, né? Você não perdeu nada. Quem perdeu foi ele. Mas você já viu que a gente quer segurar na nossa vida até quem não presta? Até quem maltrata a gente quer segurar, não é assim? Fulano me maltratou, mas no fundo, a gente queria que a pessoa ficasse. A gente está ofendida porque ela machucou e foi embora. E aí eu falei: Deus, como eu não perdi nada? Você não perdeu nada. E aí Deus, quando Ele quer falar comigo, né, Deus usa muito assim, metáforas. E Deus falou comigo assim: você já bebeu água numa fonte? Quem aqui sabe o que é uma fonte? Já tomou água numa fonte? É diferente, né? A água da fonte. Aí Deus perguntou para mim: você já tomou água numa fonte? Eu disse assim: já. Você voltou para agradecer?
Depois você tomou água, você voltou lá e agradeceu? Ele disse, não. E ela deixou de jorrar por causa da sua ingratidão? Eu digo, não, então não pare de jorrar não. Vai ter muita gente ingrata na sua vida, mas continue jorrando, porque vai ter sempre alguém com sede. E eu aprendi naquele dia com Deus, que ninguém pode entulhar a minha vida. Eu não sou cisterna, você não é cisterna, nós somos fonte. Mesmo se jogar umas pedrinhas, nossa água vai brotar pelas pedras e vai matar a sede de quem está com sede. Amém? Então Deus me disse naquele dia, não pare de jorrar só porque alguém foi ingrato. Vai ter sempre alguém com sede. Deixa a água de Deus jorrar na sua vida, porque Jesus disse que do seu interior, e está escrito, eu acredito, do seu interior fluirão rios de águas vivas, que vai saciar a muitas pessoas e abençoar a muitas pessoas. A muitas pessoas. Então, quando eu chego diante de Deus, eu chego com a convicção, eu sou fonte. Diga para o seu irmão assim, eu sou fonte. E diga assim, e aqui a água não é salobra não. Aqui é água cristalina. Porque a fonte original é Ele. E Ele é a água da vida que jorrou em nós e que vai jorrar para abençoar muita gente. Amém? Então Jesus tinha tanta certeza que Ele era a fonte, tanta certeza que depois que 20 mil foi embora, só ficou 12. E aí Jesus faz uma pergunta, irmão, intrigante. Só ficou 12, Jesus chega por 12 assim, vocês querem aproveitar não? Que está todo mundo indo? E vazar também? Aproveita o embalo, ó. Quando eu lia isso, eu tinha vários questionamentos, até que um dia o Espírito Santo esclareceu isso para mim. Eu falei para vocês no começo da mensagem que Jesus passou a noite inteira orando para escolher esses homens. A noite inteira. Eu tenho 23 anos de crente. Eu me lembro que nesses 23 anos, somente 2 vezes eu passei a noite inteira em oração. Somente 2 vezes em 23 anos. Começar a orar assim umas 9h30 da noite e só parar às 6 da manhã. Em 23 anos eu só fiz isso 2 vezes, que eu me lembro. Foram em vigílias de oração que eu fiz. Então passar a noite inteira em oração é um desafio. E Jesus passou a noite inteira em oração para escolher esses homens. Agora Jesus vira para eles assim, vocês também não querem ir embora não? Humanamente falando, parece que Jesus está dizendo para eles assim, olha, vocês não valem nada. Mas não é isso. Sabe o que Jesus está dizendo para eles? Olha, eles foram embora porque eles estavam caminhando comigo, não pelo que eu sou, mas pelo que eu posso dar. A minha pergunta é, vocês também estão caminhando pelo que eu sou ou pelo que eu posso dar? Porque se vocês estiverem caminhando pelo que eu posso dar, pode pegar o caminho da rua aí, ó. Pode vazar. Vai embora. O que Jesus está dizendo para eles não é que eles não têm valor. O que Jesus está dizendo para eles é assim, eu não quero que a intenção do coração de vocês seja igual a dele. Sabe por quê? Porque quem se aproxima de você só para te usar, na hora que conseguir o que quer, vai embora. Agora, quem se aproxima de você pelo que você é, vai amar você em qualquer circunstância. Você sabe qual é o momento em que a gente percebe de verdade na igreja quando nós somos amados? Não é quando a gente faz aniversário, não é quando a gente prega, quando eu prego aqui e eu prego uma mensagem boa e eu desço e você me abraça e diz assim, pastor, que mensagem maravilhosa. Sabe quando é que eu vou saber de fato que você me ama? No dia que eu pecar. Eu não estou falando desses pecadinhos que a gente comete todo dia, não. Eu estou falando daqueles pecados que a gente chama de pecadão. Um adultério. Pensa em outra coisa ruim aí. O rapaz que engravidou a moça na igreja. A esposa que traiu o marido. Quando a gente comete aqueles pecados grosseiros. E eu não estou falando de uma vida promíscua, não. A gente sabe distinguir entre aqueles que são promíscuos, que já vivem uma vida de pecado, e aqueles que caem
em pecado, que tropeçam por alguma coisa. É nesse momento que a gente sabe quem ama a gente de verdade. É nesse momento em que eu não vou poder mais pregar aquela mensagem que você gosta de ouvir, que eu vou saber se você me ama mesmo ou não. Nesse momento que eu não vou ser mais útil para você. Eu já vivi momentos assim na minha vida. Eu me lembro de uma época da minha vida em que eu pequei. Um desses pecados grosseiros. E muita gente foi embora. Né? Muita gente que se dizia amigo sumiu. E aí um amigo que eu tenho, ele é meu amigo de infância. Aí a gente se encontrou no Evangelho, somos amigos até hoje. Ele é como um irmão para mim. É tanto que os nossos filhos se tratam de primos. Né? Eles me chamam de tio, os filhos dele, e os meus filhos os chamam de tio também. A gente tem uma aliança de sangue. E aí eu me lembro que eu pequei, e eu sabia que eu tinha cometido um erro, um pecado ruim, e que eu precisava ser tratado. Então eu me afastei da obra e fui buscar ser tratado por Deus, de verdade. E aí eu me lembro de um dia que marcou a minha vida nesse relacionamento que eu tenho com essa pessoa, meu amigo. Eu me lembro que eu estava na casa da minha sogra, sentado lá no hall, lendo a Bíblia, de noite, umas 10 horas da noite, e aí ele chegou no portão. Ele abriu o portão lá e já entrou chorando. Aí eu olhei para ele assim, chorando, né? E ele veio chorando na minha direção assim, né? Eu pensei que tinha acontecido alguma coisa com ele. E aí ele disse assim, fica de pé aí. Aí eu fiquei de pé, ele me deu um abraço e chorou. E eu sem entender nada. Eu sabia que ele estava ali por minha causa, por nossa amizade, mas não sabia o que era. Aí quando ele acabou de chorar, que ele aguentou falar, ele olhou, ele pegou assim, ele é grandão, né? Pegou assim no meu rosto e disse assim, olha, eu continuo acreditando no seu ministério. Eu estou aqui, só vim aqui para chorar com você. Eu só vim aqui para dizer que eu te amo. E eu vim aqui para dizer que tudo que eu sou hoje no ministério é porque você um dia acreditou em mim. E eu quero dizer que eu acredito, meu irmão, que você ainda vai se levantar, que você vai ser um homem de Deus, que muitas pessoas vão admirar. E começou a falar um monte de coisa boa para mim. Eu comecei a chorar, é claro. E assim, olha, o diabo não vai apagar, não. O que Deus tem na sua vida. Não ouça o que as pessoas estão falando nesse momento, não. Deus te ama, eu também te amo. Eu estou aqui para dizer para você que você vai ser ainda um homem muito admirado pelas pessoas. Não deixe esse pecado te jogar no fundo do poço, não. Eu estou aqui para dizer que eu sou a resposta de Deus para você, sim. E começou a falar um monte de coisa boa para mim. E eu fiquei naquela hora impactado com o amor de Deus. Por quê? Porque ali eu vi que estava alguém que de verdade me amava. Então, tem pessoas assim na sua vida. Pessoas que não amam você pelo que você tem. Pessoas que não amam você pelo que você pode dar para elas, mas pessoas que amam você porque Deus colocou no coração delas um amor por você. Então, nessa manhã eu quero que você entenda que independente do amor ou não das pessoas, você precisa acreditar que Deus te ama. E quando ele foi ali, eu não estava abatido no fundo do poço, achando que eu nunca mais ia me levantar. Não, eu estava bem, porque eu tinha me arrependido. E quando você se arrepende, ninguém mais pode te acusar. E quem tenta fazer isso está emprestando a boca para o diabo. Então eu tinha certeza que eu ia me levantar daquela situação, mas aquilo renovou a minha fé. Então nessa manhã eu quero dizer para você que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Jesus tinha convicções que fizeram dele um homem diferente. E aqui nesse momento ele diz assim, vocês não querem ir? Aí Pedro dá a resposta mais exata. Ele diz, para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Para quem nós iremos? Jesus, a gente vai para onde? Não, Jesus, a gente vai ficar aqui. E a terceira fase da vida de Jesus, para a gente terminar, a terceira parte forte da vida de Jesus, é quando Jesus é traído por Judas. E a Bíblia diz que quando Judas vem trair Jesus,
Jesus o beija, corresponde ao beijo que ele dá, e faz uma seguinte pergunta para Judas. Jesus diz assim: amigo. Jesus chama Judas de quê? Será que Jesus estava sendo hipócrita, cínico, sarcástico? Ou ele estava sendo sincero? Ele não era mentiroso. Jesus diz assim: amigo, com um beijo você trai o Filho do Homem? A traição é uma das dores mais profundas na alma do ser humano. Porque geralmente não, claro, né? Só quem pode te trair é alguém que tem a sua confiança. Quem não tem a sua confiança não te trai. Se um estranho te trair, não tem, a traição é coisa para íntimos. Então, Jesus ali mostra que mesmo as feridas da ingratidão, da traição, não podem afetar o coração de quem tem certeza de quem é em Deus. Ele sabe quem ele é. Sabe por que eu estou falando isso? Porque uma das burrices, me desculpe pela palavra, mas é essa a palavra mais correta que eu acho, que nós cometemos, é deixar as pessoas moldar o nosso comportamento. Aí a gente usa uma expressão assim: eu não vou mais ser besta não. Existem características que Deus colocou em você, que você não pode deixar a ingratidão das pessoas anular. Talvez você é uma pessoa muito boa e você já foi muito abusado. Aí você diz assim: eu nunca mais vou. Não, continue sendo quem você é. Você não está perdendo nada não. Quem está perdendo é quem não reconheceu quem você é. Às vezes você é alguém que gosta de ajudar as pessoas. Você já ajudou muita gente que não presta. Aí você diz: agora eu não vou ajudar mais ninguém não. Não, meu irmão, continue fazendo a sua parte. Você nunca deve se arrepender de fazer o bem. Mas às vezes a gente é assim. Eu me lembro de uma pessoa que aprontou muito comigo, muito mesmo. Essa pessoa, ela andou comigo 5 anos, comendo comigo no mesmo prato, e essa pessoa aprontou. Ela tentou destruir os meus relacionamentos, pessoas que eu amava, ela tentou envenenar, e conseguiu. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe fazer, é semear contenda. E aí eu me lembro que no dia que eu fui romper esse relacionamento com essa pessoa, que eu fui conversar com o líder dele, eu disse para ele assim: olha, eu estou liberando você agora, mas eu quero dizer para você, antes de despedir você, porque a gente não vai caminhar mais juntos, eu quero te dizer algo. Tudo que você fez, não vai afetar a minha maneira de viver. Eu vou continuar amando pessoas. Eu vou continuar acreditando em pessoas. Se o diabo pensou que as suas atitudes iam fazer com que meu coração se fechasse para pessoas, ele quebrou a cara. Eu vou continuar investindo em vidas. E eu quero dizer uma coisa para você. Talvez você não reconheça tudo que eu fiz por você, mas eu sei o que eu fiz por você. Mas mesmo você não reconhecendo, e se você um dia reconhecer, eu quero dizer que você não tem dívida nenhuma comigo. Você não deve nada. Você não me deve nada. Você não me deve nada. Não se sinta endividado comigo. Você não me deve nada. E aquilo marcou a vida daquela pessoa, com certeza, apesar dele nunca voltar para acertar as coisas. Mas eu quero que você preste atenção em algo. Às vezes a gente faz as coisas para as pessoas e a gente quer criar com elas um vínculo de dívida. Você me deve. Tudo que eu fiz com você, todas as pessoas que caminham comigo, eu caminho com a seguinte mentalidade: eu vou fazer tudo que eu puder fazer por você. Agora guarde no seu coração um princípio: você não me deve nada. Você não me deve nada. Esse dia eu estava conversando com Ramon Pedro, veio morar aqui em Salvador, está sendo discipulado por mim. E Deus tem abençoado muito ele. Tem aberto portas, tem feito coisas grandes. Aí outro dia ele conversando comigo, ele disse assim: como é que eu posso te honrar por tudo que você tem feito por mim? Porque tudo que você tem feito por mim, ninguém nunca fez.
como é que eu posso te honrar? Ele disse assim, como assim? Você quer me honrar em que sentido? Eu disse, não, eu quero reconhecer. Eu falei, mas isso aqui não é um reconhecimento já? Eu disse, não, mas o que eu posso fazer assim para te honrar? Porque eu sei que tudo que você tem feito por mim, ninguém nunca faria. Eu falei, olha, Ramon, você não me deve nada. Você não deve nada. Você não tem dívida comigo. Você não deve nada. Tudo que eu estou fazendo por você, eu estou fazendo porque eu acredito no que Deus tem na sua vida. Você não me deve nada. Não, mas eu quero dever. Sim, mas você não deve. Mas eu sinto que eu devo. Eu falei, então pare de sentir, porque você não deve nada. Então se eu quiser ir embora hoje, eu posso ir? Pode, você está livre. Você está livre. Um dia que você quiser ir embora, você pode ir. Parece que a gente não gosta das pessoas, né, quando faz isso. Mas não foi assim que o filho pródigo foi tratado? Quando ele chega para o pai e diz assim, estou indo embora. O pai, não, por favor, não vá. Foi assim? O pai fez o quê? Pode ir, está aqui sua parte, vai embora. E quando ele voltou, o pai lançou na cara dele? Ele tinha alguma dívida com o pai quando ele voltou? No coração do pai não havia pendências. Então que no seu coração não haja pendências. Tudo que você vai fazer pelas pessoas não é pelo que elas podem te dar, é por aquilo que você já recebeu de Jesus. Por que eu faço o que eu faço? Porque Ele me deu algo muito grande. Ele me deu o direito de ser seu filho. Nada é mais alto que isso na terra. E se isso não te preencher a ponto de você estar totalmente satisfeito, nada mais na terra pode te preencher. Então nessa manhã eu quero terminar essa mensagem para orar por você, dizendo que Deus quer cancelar todos os personagens que Satanás criou para você viver. E Deus quer que você viva de fato aquilo que Ele olha para você e vê. Deus não vê um mentiroso. Deus não vê um fraco. Deus não vê um derrotado. Deus não vê um viciado. Deus vê um filho. E esse filho que Deus vê, eu quero que você entenda que aquele que te comprou é poderoso para te transformar. A mesma graça que te salvou é a graça que vai te transformar. E o que eu preciso fazer, pastor? Você só precisa crer. Você crê? Então fique de pé que eu quero orar por você.